Hoje eu vou contar para vocês um caso de abdução em alto mar. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu vou contar um caso intrigante para vocês de uma abdução que ocorreu num petroleiro brasileiro, o petroleiro Amapá, isso no final da década de 60 e só agora que a informação veio à tona aí. A gente conseguiu alguns documentos bem interessantes, inclusive foto do marinheiro que foi abduzido, que foi levado a bordo de um objeto voador não identificado. Mas antes, porém, de eu contar essa interessantíssima história para vocês, eu queria falar o seguinte: geralmente, documentação envolvendo objetos voadores não identificados ou OSNIs, objetos submarinos não identificados, envolvendo aí, por exemplo, pessoal da Marinha, militares da Marinha, ou mesmo da Marinha Mercante, né, os tripulantes, é muito raro, muito difícil de se conseguir. Mas vez ou outra a gente consegue algum material aí, alguma pérola, porque alguns militares, né, ou mesmo pessoal da Marinha Mercante acaba cedendo esse material ou mandando para a gente. E é material, por exemplo, são fragmentos, né, de relatórios, croquis feitos pelas testemunhas, fotografias também, mas o material mais consistente da Marinha, ele está guardado a 7 chaves em algum comando aí, ou em algum órgão compatível, por exemplo, com o CENIMAR, né, que era o Centro de Inteligência da Marinha. E para provar isso para vocês, algum tempo atrás, nós recebemos no Google uma correspondência do Ministério da Marinha, onde foi encaminhado para nós um croquis confidencial, onde tinha o desenho de um objeto voador não identificado em forma de raia, que foi avistado num rio lá do Amazonas, em 1974, e um tripulante que foi visto na popa do navio. Eu vou ler aqui o que foi passado de informações para nós a respeito desse interessante caso, né? Que não é o caso de abdução, depois eu vou contar o caso de abdução. Então, nesse caso aqui específico, ele fala assim: senhor Boaventura, segue croquis de avistamento ocorrido em meados de 1974, que é esse croquis aqui, com um navio de patrulha da Marinha do Brasil ao cair da noite em um rio da bacia amazônica. Um fuzileiro naval e mais um companheiro viram um disco voador brilhante em forma de arraia e na cor branca, ou seja, a luminosidade do objeto era branca. Na proa do navio apareceu um tripulante vestindo roupa colante cinza e portava capacete e uma bola luminosa na mão direita, ambas na tonalidade amarela. Depois de alguns minutos desapareceu, apagando a sua luz. Então, só para vocês terem uma ideia que existem casos sim na Marinha e também na Marinha Mercante. No caso da Marinha Mercante, nós fizemos uma matéria, um artigo especial para essa revista aqui, que é a revista OVNI Pesquisa número 5. Inclusive, se você depois quiser adquirir, é só entrar no site www.ovnipesquisa.com.br. E a partir da página 22 dessa revista, nós temos aqui o artigo intitulado Abduções em Alto Mar, onde eu conto aqui, além de alguns casos envolvendo, por exemplo, o petroleiro Jurupema, o petroleiro Amapá, o Mafra, enfim, vários casos envolvendo petroleiros em que foram avistados objetos voadores não identificados e também seres, e houve 2 abduções, uma ocorrida no final da década de 60, que é essa que eu vou estar contando para vocês, que ela tem vários documentos, a gente conseguiu inclusive fotografias do marinheiro, né, que passou por essa abdução, por esse sequestro, e tem o caso de 1982 aqui também, ocorrido no petroleiro Mafra, mas esse aqui eu vou deixar para contar para vocês numa outra oportunidade. Se você tiver curioso, né, e não quiser esperar,
Então adquira a revista lá que eu conto mais detalhes a respeito dessas duas abduções que ocorreram em alto mar. Para você ter uma ideia também, eu tenho aqui nas minhas mãos alguns relatórios, né, a respeito dessas ocorrências. Tenho a fotografia do envolvido, que seria o marujo, que foi abduzido. Tenho duas fotos aqui de época, que foram tiradas naquela época em que ele foi abduzido. Esse marinheiro chama Mário Monteiro da Silva. E tenho também um recorte de jornal, do jornal Correio da Manhã, que é esse daqui, cujo título é Marujo voa 50 horas em disco. Ou seja, esse caso que eu vou contar para vocês, o marinheiro Mário, ele ficou desaparecido durante 50 horas, né? Inclusive o comandante lá da embarcação do petroleiro já estava até pensando que ele tivesse caído ao mar, né? Porque ficou desaparecido muito tempo. O caso, por exemplo, de 82, o marinheiro envolvido também na abdução, ele ficou 3 dias desaparecido. Então são casos aí bem intrigantes. Então eu vou contar para você agora o caso desse marinheiro, o Mário, do petroleiro Amapá. Então, como que se deu os fatos? Esse caso do marinheiro Mário Monteiro da Silva tem um precedente. O piloto do petroleiro Amapá, chamado Madeira, piloto Madeira, era o nome de guerra na embarcação, ele chegou a observar um fenômeno luminoso durante algumas noites no petroleiro Amapá. E aí ele comunicou toda a tripulação, várias pessoas ali ficaram sabendo do avistamento dele, inclusive o comandante da embarcação, que era o Luiz Raison. E aí, o que aconteceu? O Mário ficou muito curioso, né? E sabia que o piloto Madeira não inventaria uma história dessas. Então o que ele fez? Ele resolveu, numa das noites, sair para fora, ficou ali na popa, próximo da chaminés. Aí ele sentou e ficou observando o céu para ver se de repente via alguma coisa diferente. Subitamente apareceu um objeto voador não identificado. Aquele objeto jogou um foco de luz azulado em cima do Mário e ele foi alçado para dentro daquele objeto voador não identificado numa forma assim, numa velocidade muito rápida, né? Então ele foi sugado, segundo as palavras dele, por aquele facho de luz azulado para dentro da nave. Quando ele chegou dentro da nave, ele observou que estava num grande salão, um salão que tinha uma luz que ele não conseguia identificar de onde que vinha essa luz. Dentro desse salão, dessa sala, existiam alguns móveis azul metálico, né, que ele nunca tinha visto aquele tipo de coisa, nem aquele tipo de ambiente. Era um ambiente realmente estranho para ele. Havia umas mesas que tinham alguns botões coloridos também, e aí de repente ele observou que existiam 4 seres. Na revista ele chegou a relatar o seguinte a respeito desses seres. Ele fala assim que um dos seres se dirigiu na minha direção. Sua roupa era uma fina túnica feita de tecido muito leve. Em sua cabeça eu vi um capacete que era ligado à roupa por um peitilho de metal reluzente. E aqueles seres, que eram 4, né, não andavam, eles pareciam que flutuavam. Ele relatou a sua experiência para o jornal Correio da Manhã e também um outro jornal chamado Última Hora. Então, no dia 10 de março de 72, ele chegou a dar esse depoimento contando toda a sua história de abdução. Mas o que é intrigante na história do Mário aí é que quando ele estava dentro daquele objeto voador não identificado e os seres começaram a se aproximar dele, de repente houve um apagão ali. Ele não lembra muito bem o que aconteceu e de repente ele já estava na popa do petroleiro Amapá. E aí encontrou com as pessoas ali e as pessoas falaram: onde você estava, tal, o que aconteceu? E ele contou essa história, que foi levado pelo foco de luz para dentro da nave
e que havia passado apenas alguns minutos, né? Mas na verdade, a tripulação da embarcação, assim como o comandante, já estavam preocupadíssimos porque ele estava sumido há 50 horas. Ou seja, o próprio comandante já tinha comunicado os seus superiores que o marujo talvez tivesse caído ao mar, né? Então eles já estavam dando como desaparecido mesmo, que ele tivesse caído ao mar, porque toda a tripulação do navio foi mobilizada para procurar o Mário dentro do petroleiro e não achou, né? Só que passados 50 horas, o objeto voador não identificado devolveu o Mário para a embarcação. Até onde eu sei, o Mário não chegou a fazer uma hipnose regressiva para tentar tirar esse bloqueio mental, para até descobrir o que de fato aconteceu nesse missing time, ou seja, nesse tempo perdido que ele não lembra o que pode ter acontecido. Então, um caso intrigante, um caso verdadeiro, foram redigidos relatórios, foi tudo registrado, mas graças a Deus teve um final feliz, porque o marujo Mário foi devolvido, né, para a embarcação, e aí ficou só essa história bem interessante. O caso de 1982, que eu vou contar numa outra oportunidade, o marinheiro também ficou desaparecido por 3 dias, ou seja, é bastante tempo. E você imagina, o petroleiro estava indo para o Japão levar uma carga e trazer outra carga, e aí de repente um marinheiro desaparece por 3 dias, né? Mas aí esse aí é um outro caso, outra hora eu volto aqui no canal Enigmas e Mistérios e conto para você. Mas se você ficou curioso, compra aí a revista OVNI Pesquisa, que você já vai saber detalhes dessas 2 intrigantes histórias e de outros relatos que a gente também comenta aqui nessa edição. Então era isso que eu queria estar passando para vocês a respeito dessa intrigante abdução. Espero que você tenha apreciado essa história, e se você gostou, deixe os seus comentários aí, clica no joinha, nos ajude aí. A gente está agora com o Apoia-se também. Se você quiser ajudar no canal, entra lá no Apoia-se também, para você nos ajudar e ser um apoiador do canal Enigmas e Mistérios. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe aí adoidado para os seus amigos, e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.